Nosso corpo funciona como casa para diversos seres vivos, entre vermes, bactérias, fungos e até mesmo parasitas como lombrigas e piolhos, por exemplo. Entretanto, há casos em que o corpo de algumas pessoas serviram de lar para coisas vivas bastante incomuns. Já pensou em ter um peixe nadando na sua bexiga? Ou uma aranha caminhando dentro do seu corpo? Casos como esses você irá conferir hoje. Já deixem seu like e se inscrevam antes de iniciarmos. Vamos começar! Ervilha. Quando dizemos em algo vivo dentro de uma pessoa, certamente que você pensa em insetos ou micro-organismos. Mas esta história mostra que tudo é muito pior. Foi o que aconteceu em 2010 em Massachusetts. Ron Sweden, de 75 anos, foi ao hospital com queixas de muita tosse e fraqueza. Depois de um raio-x, os médicos descobriram que havia uma pequena planta de ervilha em seu pulmão. De acordo com os médicos, a ervilha foi acidentalmente inalada e o pulmão promoveu a atmosfera ideal, quente e úmida, para que a ervilha brotasse. Hoje em dia, Ronan está bem e sem ervilhas no pulmão. Peixe. Anil Barela, um indiano de 12 anos, resolveu nadar com seus amigos e brincar de algo bem inusitado: engolir peixe vivo, passatempo popular entre as crianças locais. Depois de alguns dias, ele começou a ter muita dificuldade para respirar e então procurou um médico. Depois de ser examinado, o garoto foi rapidamente induzido a uma cirurgia que revelou o seu problema. Tinha um peixe de quase 9 centímetros em seu pulmão. Sabe o que é mais incrível nisso? É que o peixe ainda estava vivo quando os médicos o retiraram. Praticamente um aquário humano. Grilo. Na Índia, um caso de coisas vivas encontradas em humanos chocou a internet. Um homem não identificado se queixava de dores em seu ouvido. Depois de dias de desconforto, resolveu ir ao hospital. Então, descobriu que um hóspede inusitado vivia em seu ouvido. Um grilo de nada mais nada menos do que 8 centímetros. O inseto foi retirado com uma pinça. Aranha. Dylan Maxwell, um morador de Sydney, na Austrália, saiu de férias para Bali, na Indonésia. Quando voltou, passou a ter uma cicatriz que ia do seu umbigo até o peito. E então ele foi à procura de um médico. Depois de exames, descobriram que se tratava de uma aranha tropical que literalmente havia lhe escavado e entrado em seu corpo, caminhando lá por 3 dias até ser removida por médicos. Lula. Em uma bela noite de romance na Coreia do Sul, uma mulher não identificada decidiu comer uma lula semi-cozida para comemorar sua noite. De repente, ela sentiu uma sensação bem estranha e cuspiu no prato. Mesmo assim, a donzela ainda sentia uma sensação de corpo estranho na gengiva, bochechas e em sua língua. Sabe o que aconteceu? Enquanto ela estava se deliciando com a comida, o saco de esperma da lula estourou e a mulher foi inseminada. Ao ser examinada pelos médicos, foram retirados 12 pequenos organismos brancos e fusiformes de sua boca. Candiru. Este caso aconteceu aqui no Brasil, na Amazônia. Em 1997, Silvio Barbosa, com um grupo de amigos, decidiu ir ao rio Amazonas. Depois de um tempo, ele sentiu algo subindo pelas suas pernas. Em seguida, ele sentiu uma dor terrível em seu genital. Acontece que o homem foi vítima do peixe candiru, também chamado de peixe vampiro. Ele é atraído pela urina e nada até entrar na uretra, ânus ou vagina. E então ele se instala e suas nadadeiras ficam em forma de guarda-chuva. Após isso, ele passa a se alimentar do sangue e tecido do hospedeiro e só pode ser retirado por meio de cirurgia. Não temos informações se o paciente sobreviveu ou morreu, mas imagine o quão horrível deve ser algo de 10 centímetros entrando dentro de você. Árvore. Em 2009, o russo Artyom Sidorkin começou a sentir fortes dores no peito e ter tosse com sangue. Depois de um raio-x, constatou-se um tumor em seu pulmão. Todos os exames pareciam confirmar o câncer, por isso ele passou por uma operação. Porém,
Depois de analisar mais detalhadamente, os médicos perceberam que não se tratava de uma doença, mas sim do crescimento de uma árvore de abeto, com 5 centímetros de altura. Depois de uma cirurgia, a planta foi retirada e hoje ele passa bem. Enguia. Um chinês decidiu colocar uma enguia em seu traseiro por livre e espontânea vontade. Mas já sabemos que isso não terminou nada bem. Na tentativa de escapar do aperto, a enguia acabou mordendo a parede do intestino grosso do homem, abrindo uma passagem para a barriga. Embora o paciente tenha sofrido hemorragia interna severa, o bicho foi retirado por meio de cirurgia. Estamos chegando para o fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e ativar as notificações. Até a próxima! De muita tosse e fraqueza, depois de um raio-x, os médicos descobriram que havia uma pequena planta de ervilha em seu pulmão. De acordo com os médicos, a ervilha foi acidentalmente inalada e o pulmão promoveu a atmosfera ideal, quente e úmida, para que a ervilha brotasse. Hoje em dia, Ronan está bem e sem ervilhas no pulmão. Peixe. Anil Barela, um indiano de 12 anos, resolveu nadar com seus amigos e brincar de algo bem inusitado: engolir peixe vivo, passatempo popular entre as crianças locais. Depois de alguns dias, ele começou a ter muita dificuldade para respirar e então procurou um médico. Depois de ser examinado, o garoto foi rapidamente induzido a uma cirurgia que revelou o seu problema. Tinha um peixe de quase 9 centímetros em seu pulmão. Sabe o que é mais incrível nisso? É que o peixe ainda estava vivo quando os médicos o retiraram. Praticamente um aquário humano. Grilo. Na Índia, um caso de coisas vivas encontradas em humanos chocou a internet. Um homem não identificado se queixava de dores em seu ouvido. Depois de dias de desconforto, resolveu ir ao hospital. Então, descobriu que um hóspede inusitado vivia em seu ouvido. Um grilo de nada mais nada menos do que 8 centímetros. O inseto foi retirado com uma pinça. Aranha. Dylan Maxwell, um morador de Sydney, na Austrália, saiu de férias para Bali, na Indonésia. Quando voltou, passou a ter uma cicatriz que ia do seu umbigo até o peito. E então ele foi à procura de um médico. Depois de exames, descobriram que se tratava de uma aranha tropical que literalmente havia lhe escavado e entrado em seu corpo, caminhando lá por 3 dias até ser removida por médicos. Nosso corpo funciona como casa para diversos seres vivos, entre vermes, bactérias, fungos e até mesmo parasitas como lombrigas e piolhos, por exemplo. Entretanto, há casos em que o corpo de algumas pessoas serviram de lar para coisas vivas bastante incomuns. Já pensou em ter um peixe nadando na sua bexiga? Ou uma aranha caminhando dentro do seu corpo? Casos como esses você irá conferir hoje. Já deixem seu like e se inscrevam antes de iniciarmos. Vamos começar! Ervilha. Quando dizemos em algo vivo dentro de uma pessoa, certamente que você pensa em insetos ou micro-organismos. Mas esta história mostra que tudo é muito pior. Foi o que aconteceu em 2010 em Massachusetts. Ron Sweden, de 75 anos, foi ao hospital com queixas. Lula. Em uma bela noite de romance na Coreia do Sul, uma mulher não identificada decidiu comer uma lula semi-cozida para comemorar sua noite. De repente, ela sentiu uma sensação bem estranha e cuspiu no prato. Mesmo assim, a donzela ainda sentia uma sensação de corpo estranho na gengiva, bochechas e em sua língua. Sabe o que aconteceu? Enquanto ela estava se deliciando com a comida, o saco de esperma da lula estourou e a mulher foi inseminada. Ao ser examinada pelos médicos, foram retirados 12 pequenos organismos brancos e fusiformes de sua boca. Candiru. Este caso aconteceu aqui no Brasil, na Amazônia. Em 1997, Silvio Barbosa, com um grupo de amigos, decidiu ir ao rio Amazonas. Depois de um tempo, ele sentiu algo subindo pelas suas pernas. Em seguida, ele sentiu uma dor terrível em seu genital. Acontece que o homem foi vítima do peixe candiru.
também chamado de peixe vampiro. Ele é atraído pela urina e nada até entrar na uretra, ânus ou vagina, e então ele se instala e suas nadadeiras ficam em forma de guarda-chuva. Após isso, ele passa a se alimentar do sangue e tecido do hospedeiro e só pode ser retirado por meio de cirurgia. Não temos informações se o paciente sobreviveu ou morreu, mas imagine o quão horrível deve ser algo de 10 centímetros entrando dentro de você. Árvore. Em 2009, o russo Artyom Sidorkin começou a sentir fortes dores no peito e ter tosse com sangue. Depois de um raio-x, constatou-se um tumor em seu pulmão. Todos os exames pareciam confirmar o câncer, por isso ele passou por uma operação. Porém, depois de analisar mais detalhadamente, os médicos perceberam que não se tratava